Podem sentar, queridos. Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 12 até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a pessoa dele. Quem ele é? Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém jamais prega ela se não for pelo seu Espírito, Pai. E eu me rendo a Ti nesta noite, como o Teu ungido e profeta do Senhor aqui na terra. Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos, e que o Teu poder e a Sua presença venha nos encher nesta noite. Inunda-nos com a Tua graça e bondade, Senhor. Enche cada pessoa nesta noite da bondade do Deus Todo-Poderoso, do amor e da graça do Senhor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Digam amém. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Dá um sorriso aí, diga aleluia. Não fica com a cara muito fechada na igreja. Sorria. Está sendo filmado e filmada aqui, viu? Diga aleluia. Diga amém. Aleluia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que os escrevessem. Amém. Vamos repetir todos o versículo 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Diga aleluia. Abra Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. João, capítulo 20, versículo 30. Diga aleluia. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia. Diga glória. As palmas para o Senhor. Seria impossível fazer o que Jesus faz se não fosse a presença do Espírito Santo. Duas coisas nesta noite que tem que entrar na sua cabeça aqui. A presença do Espírito Santo é uma coisa completamente diferente do poder do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita para ser uma sequência do Evangelho dos Apóstolos e do Atos dos Apóstolos em diante. Para realizar o que Jesus realizou, sem a presença do Espírito Santo, é impossível de Deus nos usar. A presença do Espírito Santo em nós gera fruto de arrependimento e a salvação sobre nós. O poder do Espírito Santo sobre nós é para mostrar ao mundo que o Senhor está presente. É o Deus que liberta endemoniados. É Deus que cura o aflito por dentro e por fora. Cura a alma, as emoções e também cura o exterior. É o Deus que passou sobre a terra e deixou sinais para os seus apóstolos, os sinais para os seus discípulos, que aquele que crê em seu nome poderá realizar as obras que Jesus fez. Diga aleluia. Aí eu perguntei: Senhor, o Senhor operou tantos sinais, o Senhor operou libertação, curas, cegos enxergaram, mortos ressuscitaram, e a tua palavra diz que nós podíamos fazer obras maiores do que o Senhor faz. Quais seriam essas obras? O Espírito Santo me revelou a maior obra que nós temos que fazer por Jesus. O que Ele não pôde fazer é ir em todas as nações pregar o Evangelho do Senhor Jesus ressurreto, aquele que está vivo, aquele que opera, aquele que liberta e aquele que restaura. As palmas para Ele, aleluia. Ele quer usar você, amém. O Evangelho de João 14, 12, ele diz: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Eu perguntei: Senhor, qual seria? Ele falou: ir às nações e pregar o Evangelho. Dr. Tel Osborne, os maiores pregadores evangelistas de todos os tempos na América do Norte, em todas as nações. Ele talvez viajou o mundo inteiro mais do que o Papa atual, mas não foi reconhecido pela mídia. Mas o galardão dele no céu deve ser uma coisa estrondosa, porque ele viajou em muitas nações que o Rogério Bernardi ainda não foi, que você não foi, e ele foi e pregou o Evangelho. Ele, muito empolgado no começo do seu ministério, usado pela pessoa do Espírito Santo, usado pelo poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na vida dele, ele saiu pelo rumo próprio, dizendo: eu vou para a Índia e vou evangelizar toda a Índia. Cabra tem mais fé do que eu, e saiu. Pegou ele e a mulher, as malas, e foram para passar 14 anos na Índia. Mas sabe quanto tempo ele ficou lá? Diga para o irmão: 10 meses. E voltou decepcionado com o Senhor. Ele ministrava curas, não acontecia. Pregava o Evangelho, as pessoas falavam assim: nós temos mais de 1 milhão de Deus aqui, o que este Deus, seu Jesus, faz? Ele cura, então demonstre para nós. E ele ministrava, nenhuma cura acontecia. Pregou a palavra com fé, dizendo: está escrito nas Sagradas Escrituras, sinais, maravilhas e prodígios estarão atrás de nós que cremos no Senhor. Ele ministrou e nada aconteceu. Ele ficou angustiado. Voltou com 10 meses para casa, cabeça baixa, a mulher decepcionada, triste, e ele triste. Por isso que eu falo que o crente não pode desistir. Diga aleluia. Diga: o crente tem que ser perseverante, como o diabo é. O diabo é mais perseverante do que os crentes na igreja. Qualquer lutazinha que passa, quer abandonar o barco, não é assim? O diabo não. Ele tentou Jesus no deserto, por algum tempo voltou a tentar Jesus de novo. Escute bem uma coisa, irmão. Uma coisa que o diabo está ganhando dos crentes, sabe o que é? Ele é perseverante. Enquanto não te derrubar, ele não sossega. E os crentes têm que ser mais perseverantes do que Satanás. Aleluia. Perseverar na fé, para que possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Diga aleluia. E as palmas para Ele.
Espera aí, vou contar a história dele. Totele Osborne, cabeça baixa, jejuando todo dia, angustiado, porque o Senhor não usou a mim. E o Senhor não respondeu nada para ele. Aí a mulher também em jejum, porque o Senhor não usou meu esposo e a mim. O Senhor não respondeu nada a eles. E eles pela fé continuaram a buscar o Senhor sem respostas. Ser crente fiel e verdadeiro é não ver sinais acontecer e continuar a crer no Deus que serve. Verdadeiro crente não está vendo promessa, não está vendo bênção, não está vendo nada de bom para ele, mas ele continua na fé. E ele continuou 14 anos pela fé, sem ver a manifestação da glória de Deus na Índia com ele. Um dia, 3 dias no porão em consagração e jejum, o Espírito Santo falou com ele: agora chegou a hora, vá você e Daisy para a Índia. Agora eu vou usar você como nunca te usei na história. Ele falou assim: meu Deus, será que foi Deus que falou comigo? Ele ficou naquela luta com Deus e começou a jejuar, começou a orar, entrou em conflito. Ele falou assim: é o Senhor que falou. Falou: Daisy, a esposa dele, prepara a mala, nós vamos retornar na Índia. E Deus falou comigo que é só abrir a Bíblia, Ele vai começar a operar sinais, maravilhas e prodígios. Aí lá vai doutor Tele Osborne. Ele não pregava Gênesis, Apocalipse, não, só pregava, sabe o que? Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. Só os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Ele não pregava outra parte da Bíblia, porque Deus ordenou a ele: sinais e maravilhas, sinais e maravilhas, sinais e maravilhas, salvação. E ele pregava Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, cinco livros, pregava. E quando ele pregava, começou a primeira sermão na Índia, começou o paralítico começar a andar nas suas reuniões. Ele começava a pregar a palavra, ele não ministrava, só pregava a palavra. Gente largava a muleta para cima e começava a andar. Cegos passaram a ver, pessoas com problema nas pernas chegavam ao lugar, crescia músculo, nervos nos ossos das pessoas cresciam na hora, sinais extraordinários. Deus usou o doutor Tele Osborne, mas eu tenho as boas novas para mim e para você. Deus quer usar a nós aqui, as palmas para Ele, é a nós. O Deus que operou pelos apóstolos passados quer operar através de mim e de você. Eu não vi amém nenhum, só porque eu falei. Diga: o Deus do passado não mudou. A Bíblia diz: é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. As palmas para Ele. Quer usar você. E Ele está dizendo aqui: olha, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Só de eu fazer a obra que Jesus faz já estava bom demais, irmão. Ele fala: fará maiores do que eu fiz, do que eu faço. Aí não tem obras maiores, porque no meu ministério nenhum morto nunca levantou. No ministério de Jesus, mortos levantaram. Lázaro ressuscitou 3 dias de morto. Só Jesus mesmo, só Ele que opera. Mas o Senhor falou que as obras maiores do que Ele é que nós tivéssemos condições de pregar o Evangelho em todas as nações. Diga ao irmão que está ao lado assim: naquela época não tinha internet, Jesus não tinha internet, Ele não tinha o Facebook, não tinha o Instagram. E o que Ele fez em Jerusalém, em todo Israel e todas as cidades circunvizinhas, alcançou o mundo inteiro com os seus sinais e prodígios. Digam glória a Deus. As palmas para o Senhor. Nós temos instrumento em nossas mãos maiores do que Jesus tinha na época. Por que não usamos? Porque está faltando para todos nós a presença da unção do Espírito Santo. A unção de cura, a unção que a sombra de Pedro onde passava, enfermos eram curados. O segredo na vida cristã é
unção do Espírito Santo. Quando você tem a unção dele, você tem o poder dele. E sinais acontecem sem você querer, aleluia. Os sinais seguem a você. Os sinais seguirão os que creem em meu nome. Você crendo no nome do Senhor, os sinais vão te acompanhar. Onde você for, as maravilhas do Senhor vão te acompanhar. Digam aleluia. Diga, você crê nisso? Mas tem um preço a pagar. Nada na vida, irmão, nada na vida é de graça. Ah, pastor, eu quero ser médico. Ah, você quer ser médico como? Você tem que estudar para ser médico, sim ou não? E para estudar tem que pagar o quê? A sua faculdade, sim ou não? Tem que estudar todo dia, sim ou não? Tem gente que quer ser usado por Deus, já acorda de manhã, Senhor me usa. Sem ter um preparo de ter uma amizade com o Senhor, de ter um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. É impossível Deus nos usar se nós não tivermos uma vida com o Espírito de Deus. E aí estou falando agora da presença dele, não o poder dele mais. Deixa eu ensinar você uma coisa aqui. Diga, poder de Deus. O poder de Deus, ele vem às vezes e se retira. Te usa e parece que você fica vazio no outro dia. Aí depois volta de novo, te enche, te usa e parece que era só aquela missão e a unção parece que, o poder parece que vai embora. Sim ou não? O poder de Deus é para mostrar ao mundo que Jesus é o Senhor que restaura, que dá vida e vida com abundância através dos seus sinais. Muito bem. A presença do Espírito Santo é algo que está dentro de você que nunca pode sair da sua vida. Diga, a presença dele, que entra em nós um dia quando aceitamos Jesus. Esta presença aqui dentro é que traz o temor de você por Deus. É a presença do Espírito de Deus que eu, quando estava no mundo, eu não conhecia esta presença. Quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, ergui minhas mãos para Jesus e aceitei como Senhor e Salvador, automaticamente a presença do Espírito Santo, ela entra dentro do meu ser. Diga aleluia. Diga assim, a minha alma, diga assim, o homem é composto, corpo, alma e espírito. Diga assim, você tem o espírito com letra E minúsculo. Diga, o espírito Rogério, fala o seu nome aí, o espírito de... Isso. Mas ela falou em voz alta, ninguém falou. Fala assim, fala o seu espírito, seu nome, vai lá, espírito Rogério. O espírito Rogério teve um encontro com o Espírito Santo. Está onde na Bíblia? Abra comigo, 1 Coríntios 6,17. Esse espírito Rogério andava vagando pela rua aí, sem conhecer Jesus, fazendo coisas erradas. O dia que o Espírito Santo entrou no espírito Rogério, o espírito Rogério começou a ter temor a Deus. Abra 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Os que se ajuntam com o Senhor com letra maiúscula, é um mesmo Espírito. Então o meu Espírito transforma em um só Espírito com o Senhor, e é tanto que quando nós mal pensamos uma coisa, é a revelação de Deus em nós, porque nós estamos com sintonia com o Espírito Santo. O nosso Espírito está em sintonia com o Espírito Santo. Então você mal pensa uma coisa, já é a revelação de Deus para você. Aleluia. O Espírito do Senhor entra dentro do Espírito do Rogério e se transforma um só Espírito. Digam, glória. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Se transforma em um mesmo Espírito. Agora, quando o seu Espírito se ajunta com o Espírito satânico, então o diabo, ele invade o seu corpo e tem domínio sobre o seu Espírito. Tem o domínio sobre a sua alma, domina e tenta levar você para o inferno. Mas quando nós temos o Espírito do Senhor, não damos brecha para o diabo, o Espírito de Deus entra dentro do nosso espírito, se torna um só. Diga glória. Diga, a presença do Senhor que nos leva até a salvação em Jesus Cristo. Você passa a honrar Jesus. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o temor de Deus. Então você anda e tem prazer na lei do Senhor.
É o que o salmista diz no Salmo 1: anda de dia e noite meditando na lei do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo dentro do seu espírito, você tem o prazer de buscar as coisas santas. Aleluia. A presença do Senhor é que nos leva a ter o fruto do Espírito. Diga, 9. Quais são? Quais são? Gálatas, capítulo 5, é isso mesmo? 5:22. Vamos procurar entender. Quer dizer que eu tenho o Espírito Santo em mim, pastor? Eu sou salvo, sim. Aceitei Jesus? Sim. Aceitou Jesus, o Espírito Santo entra em você, já está com você. Você já tem temor de coisas que você não tinha antes. Você não faz coisas que você não fazia antes, sabe por quê? Porque você sabe que Ele está em você, você vai entristecê-lo. Quando Davi caiu em adultério com Batseba, Davi, o Espírito Santo falou dentro dele, e ele sentiu triste, angustiado, e pediu perdão a Deus. Davi tinha que morrer apedrada por causa do seu pecado, mas ele se voltou para Deus em arrependimento, no Salmo 51:10 em diante, e quando ele se arrepende, o Espírito de Deus se alegra novamente dentro dele, e ele se alegra com o Espírito de Deus, e Deus começa a trabalhar através de Davi. Diga aleluia. Mas o fruto do Espírito fala em voz alta: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora, desses 9 aí, nós estamos sendo moldados. Eu, por exemplo, o Senhor me dá a mansidão e a temperança. Tem gente que precisa da paz, não tem. Tem gente que precisa do amor, não tem. Da alegria, não tem. Precisa da longanimidade, não tem. A benignidade, não tem. Não tem a bondade, não tem a fé. Então você, quando tem o Espírito Santo, ele passa a fluir o fruto do Espírito em você. Você é uma nova criatura em Cristo. Diga aleluia. E aí os sinais só começam a acontecer quando a presença e o poder se unem em você. A presença gera salvação, o poder gera sinais e maravilhas. Gera sinais sobre a terra que Jesus está vivo e ressurreto, operando e se manifestando no meio do seu povo e no meio dos incrédulos. Muitos incrédulos têm que ver a manifestação da glória de Deus para converterem. Muitos incrédulos têm que ver os sinais e prodígios para dizer: Deus fez isso, porque médico nenhum podia fazer. As palmas para o Senhor nesta noite. Perseverança. Vamos adiante aqui, tem algo para ensinar aqui. Versículo 17, João 14:17. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode receber, irmãos, esse pessoal aí fora não pode enxergar o Espírito Santo, não pode conhecer a pessoa do Espírito Santo. O mundo não pode receber, e nem o pode o ver, e nem o conhecer. Mas vocês o conheceis, mas vocês o conhecem, porque habita convosco, estará em vós. Abra comigo João ainda 14:26. João 14:26, vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aí? Diga assim: o Espírito Santo é o Espírito que consola. Fala em voz alta. O Espírito Santo é um Espírito consolador. Abra comigo João 15:26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que é o Espírito Santo, que procede do Pai, testificará de mim. Tem gente orando assim: em nome do Espírito Santo, cura. É impossível. Deus não quebra a sua palavra.
É no nome de Jesus que Deus cura. É em nome do Filho que Deus cura, é em nome de Jesus que Deus cura, é em nome de Jesus que vem o livramento. O Espírito Santo é uma pessoa tão real e poderosa, que ela está dentro de nós. Ficamos em um só Espírito com Ele. E quando estamos nele, todas as demais coisas são vazias, quando Ele é o primeiro lugar. Quando Ele é o primeiro lugar, as demais coisas podem acrescentar para você, mas Ele é o tudo para você. Amém, queridos? Diga assim: sem a pessoa do Espírito Santo em você, será um fracasso total na sua religião. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, só Ele pode nos ajudar a levar até a volta de Jesus. Crentes estão caindo, irmãos, eu sei que muitos estão caídos, muitos estão caindo porque está faltando a presença do Espírito Santo neles. O candelabro de ouro com 7 lâmpadas acesas, que era colocado no lugar santo, no tabernáculo, preste atenção nisso. As lâmpadas diariamente tinham que ser acesas pelo sacerdote. Era colocado o azeite no candelabro, tinha 7 batedores, não é? Onde tinha ali as romãs, e ali era colocado o azeite, e era colocado fogo, e era aceso a lâmpada do candelabro, que representa a presença de Deus, que Deus, Jesus é a luz do mundo, que alumia todos os homens. Essa lâmpada era acesa diariamente. O que significa isso para nós hoje? O óleo está colocado nos 7, o candelabro tinha 7 romãs ali, era colocado ali o azeite, para que 7 representa a presença de Deus, 7 representa a perfeição que é Deus. Para o diabo 7 é morte, para Deus é vida. Deus é vida, o 7 representa vida para Deus. E ali esse candelabro tinha que estar aceso para iluminar o lugar santo. Uma vez que o crente afasta do Senhor, o Espírito Santo não sai dele. Escute essa: as lâmpadas estão apagadas, mas o Senhor está lá. Até você dizer para ele assim: amigo, volte a falar comigo, se manifeste a mim, porque eu quero me manifestar ao Senhor. Estas lâmpadas vão voltar a ser acesas. Como assim? Deus vai começar a falar com você como não estava falando antes mais. A manifestação em sonhos proféticos, visões, revelações vão aumentar. Você vai ter mais discernimento da palavra. Quem faz isso? A pessoa do Espírito Santo. Quando Deus me revela alguma coisa, eu estou louvando aqui, vem a revelação de Deus para mim, é o Espírito Santo me revelando. Porque a Bíblia fala, lá em Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Jesus Cristo. Diga aleluia. A nossa mente não é a mente do diabo, é de Jesus. Então nós pensamos uma coisa, a revelação de Deus. Por quê? Porque servimos a Deus, não servimos a Satanás. Diga glória. Quando a lâmpada está acesa, agora, por que homens na história perderam a pessoa do Espírito Santo? Aí é sério. Saul perdeu a presença de Deus completamente. Zombou das coisas santas, perseguiu os profetas de Deus, matou os sacerdotes de Deus. E quando ele fez isto, ele teve que consultar uma feiticeira de Endor. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo se retirou de Saul. Aí saiu mesmo. Aí não teve mais a lâmpada apagada não, irmão. Foi retirado o candelabro de ouro. As 7 lâmpadas acesas, não tinha mais nenhuma lâmpada acesa, e não tinha mais o candelabro. Foi retirado dele. Levou ele ao suicídio. Escute bem uma coisa. Outro homem de Deus, que era homem de Deus, diga aleluia, Sansão. Quando Sansão procurou a presença do Senhor se retirou dele e não voltou mais. Isto é sério. Diga aleluia. Na vida de muitos irmãos, o candelabro está em você ainda, mas as lâmpadas estão apagadas. Pastor, como eu faço para acender novamente? Voltando à comunhão com o Espírito Santo diariamente. Senhor, perdoa-me. Arrependimento. Não há como voltar para Deus se não tiver arrependimento de pecados, queridos.
Senhor, perdoa todas as minhas falhas que cometi agora há pouco, ontem à noite, antes de ontem. Senhor, perdoa-me. Quando você pede o perdão de Deus, Ele está pronto para acender o candelabro dentro de você. Diga aleluia. Por isso tem muita gente assim: Senhor, não fala mais comigo, Deus me abandonou. Não, é você que abandonou a Ele. É você que não tem mais tempo para Ele, porque você trabalha demais. Eu sei que você é trabalhador, irmão, e ninguém tira o seu título que é trabalhador, mas não se esqueça que o trabalho que você faz foi Deus que permitiu você fazer. Não esqueça que Ele é soberano e que você e eu não somos nada sem a sua presença. Então, a Bíblia nos fala que quando o Consolador, que da parte do Pai, de Deus, for enviado, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Aleluia. É o Espírito Santo que nos revela Jesus todos os dias. Quem é Jesus? Você faz uma experiência, lê a Bíblia hoje à noite, chegar em casa e fala assim: me ajuda, Espírito Santo, a ler a palavra, entender a palavra como nunca entendeu ela antes, porque é o Espírito Santo que te ajuda a discernir a palavra de Deus. Você vai começar a ver versículo da Bíblia que você não percebia. Eu estava conversando com um irmão, ele é judeu, messiânico, aceitou Jesus, é judeu. Ele não é judeu, mas ele está na religião do judeu messiânico. Ele falou comigo: rapaz, você falou um negócio comigo que eu nunca tinha pensado. Foi o Espírito Santo que me revelou, irmão. Eu não tenho poder nenhum. Ele falou: rapaz, eu conheço a Bíblia profundo, até mais do que você. Eu falei: eu sei disso, mas essa mensagem eu nunca ouvi. Qual foi a mensagem que eu falei com ele? Aquelas 3 passagens. Porque Abraão foi provado por Deus. Aí foi no versículo anterior, porque Abraão foi provado. Aí eu falei com ele: primeiro lugar de fazer o culto ao Senhor, ele fez festa. Lugar dele cultuar a Deus com os irmãos, foi cultuar a Deus com fazer amizade com o ímpio, que eram os filisteus na época, né? Terceiro ponto, dele fazer cultuar o Senhor com a família ou dentro do templo, foi cultuar o Senhor no bosque. Aí eu falei: essas 3 coisas levou Abraão a ser provado por Deus. Falou assim: agora vou eu te provar. O Senhor falou: vou eu te provar agora, no versículo 22 de Gênesis, quando no 21 ele não passou no teste de Deus, porque 3 coisas ele entristeceu a Deus. Lugar de culto fez festa. Aleluia. Tem muito crente que, em lugar de fazer culto para Deus de ação de graça, está fazendo churrasco e cerveja junto, hein? Cuidado, hein? Cuidado, fazendo festa mundana aí, convida até ímpios para ir lá também. Cuidado, hein? Com Deus ninguém brinca, hein? Abraão brincou e foi provado por Deus. Ninguém escapa da mão de Deus Todo-Poderoso, irmão. Aí aconteceu o segundo caso, fez aliança com o ímpio. Irmão, você pode até no meio dos negócios, você tem que conversar com todo mundo, mas toma cuidado com quem você faz aliança. Deixa eu falar mais claro para você entender o português. Cuidado com sociedade com quem não está na mesma fé. Diga aleluia. Ele foi cultuar a Deus no bosque, meu irmão. Sabe que onde era o bosque? Lugar de oferenda a outros deuses. O camarada de buscar a Deus lá no santuário, foi buscar a Deus no bosque. O lugar está cheio de bruxaria, de feitiçaria. Aí o Senhor falou: agora eu vou te provar, no capítulo 22 de Gênesis. Aí o judeu me disse: rapaz, Deus te revelou isso porque eu não sabia disso. Falei: irmão, a gente vai aprendendo um com o outro. Tem coisas que você está falando comigo que eu nem sei na Bíblia o que é isso aí. Você está me ensinando, eu não sabia. Falei: não foi revelação para mim. Vou falar para um bocado de gente que eu conheço agora essa mensagem. Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas quem me revelou? Quem tem nos revelado a palavra? O Espírito Santo. Diga: a pessoa do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo hoje para entrar em sua casa, a pessoa dele para entrar em você. Espírito Santo, amigo, és bem-vindo a este culto sobre a minha vida. Você vai ver a Sagrada Escritura ficar totalmente, você vai entender as Sagradas Escrituras. Quando você não pede ajuda do Espírito Santo e a sua pessoa, você vai estar em problemas espirituais. Só o Espírito Santo nos revela Jesus. Fala comigo em voz alta. Só o Espírito Santo nos revela quem é Jesus. É impossível sem o Espírito Santo.
A presença dele em mim que me leva ao fruto do Espírito, que me leva a adorar Jesus e leva a reconhecer Jesus e não ter uma vida para abandonar Jesus. Só a pessoa do Espírito Santo. Diga, meu irmão, só a pessoa do Espírito Santo. Diga, ele é mais real do que nós todos aqui. Ele é real. O inimigo tem feito coisas na cabeça das pessoas para achar que o Espírito de Deus não existe. Ele é real. Mais real do que todos nós juntos aqui. Diga aleluia. Agora Deus também quer usar você com o poder dele nesta noite. Diga glória. Quando você clamar o nome de Jesus, ele está pronto para te usar neste lugar. Creia. Vamos colocar de pé, vamos orar agora neste momento. Eu quero pedir ao Senhor que te fortaleça nesta noite. Cadê o órgão? Cadê Ricefield? Essa é a Ricinha, minha sobrinha linda. Deus abençoe. Deus guarde essa moça. Deus guarde você também. Amém? O diabo tem um ódio dela muito grande. Não só dela, de todos que realmente estão em Cristo Jesus. Nós padeceremos perseguições, pessoas nos odiarão por causa do nome de Jesus, queridos. Mas maior está conosco do que com eles. Irmãos, não importa quantos se levantam contra nós, importa se nós estamos nele. Quem está nele, não haverá queda, aleluia. Quem está com o olhar fixado nele, pode vir a prova e perseguição que for, você está nele, ele vai te guardar, te livrar e proteger. Creia, isto é Jesus. Coloque a mão no lugar da sua enfermidade, doença e dores agora. Isto é Jesus. É o nome sobre todos os nomes. Em sua presença aqui, neste lugar, vem operar